os muçulmanos, eles estão o tempo inteiro, né, aqui no Brasil e no mundo afora, tentando descredibilizar a santidade e o poder de Deus e que Cristo é efetivamente Deus. Eles fazem isso. Mas não é que nem eu citei a Torá lá, que eles dizem que na 4157, que eles dizem que Jesus simulou sua própria morte e colocou um sósia no lugar dele. Olha a brincadeira deles, né? Em relação a isso. Mas olha o que eles escrevem, eles entregam, eles falam uma coisa num lugar e na outra ele pega e se contradiz. Eu vou ler no livro do Alcorão, na Surata 3, do capítulo 3, no versículo 3 dele, eles confirmando que efetivamente a palavra da verdade é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eles mesmos deixam escrito no próprio livro deles. Eles mesmos se contradizem, né? E talvez os muçulmanos em Cristo Jesus, preste atenção nessas coisas, preste atenção nesses detalhes. Analisa uma coisa, 610 anos foi depois de Cristo ter nascido e já ter subido ao céu, foi escrita a Torá. Foi escrito a Torá, não, foi escrito o Alcorão. Foi escrito o Alcorão. Como pode ser mentira aquilo que milhares de pessoas testificaram, pessoas que estiveram junto com ele, ali, os apóstolos, todo mundo? Como pode isso ser mentira, que Jesus não foi crucificado? É só fantasia, fantasiaram uma coisa, colocaram no livro e vocês acreditam. Mas olha o que está escrito no livro de vocês mesmos, do Alcorão, na Surata 3, versículo 3. Né? Vocês mesmos confirmam o Evangelho. Quem é o Evangelho? É Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala sobre quem? Sobre Cristo. Esses quatro eram apóstolos de Jesus. Quer dizer, se vocês mesmos mandam e falam que são palavras que desceu de Deus, eu vou ler a Surata 3, 3 versículo 3 do Alcorão, para vocês abrir a mente de vocês e analisarem que é a palavra de Deus, é a Bíblia. E olha o que está escrito, eu vou ler para vocês. Talvez vocês leiam e não prestem atenção. É que nem a pessoa que está vendo que a pessoa está roubando, está destruindo e está fazendo um monte de coisa, mas a pessoa continua, sabe, escolhendo aquelas pessoas que fazem o mal para elas mesmas. Elas não conseguem abrir os olhos. E aqui está a confirmação daquilo que a verdade de Deus que está escrito aqui, mas vocês lêem, parece que passa por cima, é que nem uma lombada. Você passou, aquela lombada acabou, lá na frente você vai achar que não tem mais lombada, mas... Olha o que está escrito na Surata 3, versículo 3 do Alcorão. E ele fez, quem? De Deus. E ele fez descer sobre ti o livro com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Está escrito na Surata 3, versículo 3. Para confirmar que havia antes dele. E fizera descer a Torá. Descer a Torá, que é o livro dos judeus, né? Que é os 5 primeiros livros, que é a Torá, parece que vai de Gênesis a Deuteronômio, né? Que eles chamam de Pentateuco, Penta é 5, né? 5 livros. A Torá e o Evangelho. Qual que é o Evangelho? É Mateus, Marcos, Lucas e João. Fala sobre quem esses 4 evangelhos? Sobre Cristo. Se vocês são muçulmanos e aqui está o Alcorão e lê isso, vocês vão ver que Jesus é Deus e que Jesus não simulou. Não tem como Jesus simular a sua própria morte e colocar um sósia para morrer no lugar dele. Pensam bem nisso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele disse. É simples assim, gente. O próprio livro de vocês confirma o Velho Testamento, que é a Torá, e confirma o Novo Testamento, que é o Evangelho. E esse Evangelho fala sobre Cristo. Vai fazer que nem o Testemunho de Jeová, que escreveu assim: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, com letra minúscula, né? Desabonando Jesus. Que nem vocês do islamismo desabonam Jesus também na Surata 4, versículo 157, que diz que ele simulou sua própria morte. E ao mesmo tempo você confirma que a palavra é certa, correta, né?
E que o evangelho certo é a Torá e o evangelho, está na sua Surata 3, versículo 3. Pensam nisso, abre a mente para isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Você pode chegar em um caminho, qualquer um outro caminho, por várias estradas. Aquele dia eu fui para uma cidade, eu peguei uma, duas, três, umas 5 estradas para chegar até um caminho. Mas para você chegar a Deus é um caminho só. Eu fui para uma cidade, eu saí, peguei Anguera, depois eu peguei o Rodanel, depois eu peguei Castelo Branco, depois eu peguei uma rodovia lá chamada José Hermínio de Moraes, depois uma Celso Charilli e depois peguei a Raposo Tavares. Olha quantos caminhos eu precisei para chegar até Araçoiaba da Serra, saindo do local que eu estou. Peguei vários caminhos, mas para você chegar eu tinha que chegar até lá. Mas para você chegar até Deus, chegar até os céus, você tem que pegar só um caminho que se chama Jesus Cristo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pensa nisso. Até vocês que são muçulmanos, lê lá na Surata 3.3, onde a própria Alcorão confirma que a palavra Torá, que o livro Torá e o Evangelho vem de Deus, e não de um anjo que foi anunciar.